Oi, gente, tudo bem? Bom, eu não sei vocês, mas eu tenho visto muito conteúdo sobre alimentação. Na verdade, eu sei por quê, né? Porque eu busco muito esse assunto, é um tema que me chama muita atenção, principalmente nessa luta para melhorar a qualidade de vida vivendo com fibromialgia. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, tá? As minhas vivências, as minhas experiências, as minhas mudanças na alimentação para diminuir a quantidade das crises e ter uma qualidade de vida. Bom, eu sou Leila Gravano e esse aqui é o Fibrovivência, que é um canal onde eu falo sobre as minhas vivências com a fibromialgia e como fazer para conviver melhor com ela. Bom, mas o tema é alimentação. E embora a gente ouça muitos recursos e muitas falas de profissionais de saúde dizendo o que é bom, o que não é, que tipo de alimentação melhora, que tipo de alimentação tira um pouco da inflamação, esse canal aqui é feito com o olhar, né, de uma pessoa que convive com fibromialgia, que foi diagnosticada com fibromialgia. Mas vamos lá então. Alimentação. Bom, eu tenho que confessar que nunca foi fácil. Né? Eu já fui a pessoa que comia biscoito recheado, que comia miojo, que tomava refrigerante, comia bolo e todo tipo de industrializado e até de ultraprocessado. Eu era essa pessoa, sim. Porém, quando eu fui diagnosticada com fibromialgia, levou um bom tempo até eu aceitar, até eu entender como que isso acontecia no meu corpo e o que dependia de mim, da minha parte, o que eu poderia fazer para diminuir um pouco das dores e a sensação das crises. E a primeira coisa que eu, na verdade, que eu comecei a fazer efetivamente, na prática, foi a mudança da alimentação. Eu tenho que confessar também que a alimentação para mim sempre foi uma coisa que, como sempre me chamou a atenção, eu sempre cuidei muito dela. Eu nunca fui uma pessoa que gostava muito de doces, não sou aquela formiguinha, como muitas pessoas são, né? Tem gente que adora doce, que sente necessidade de doce, e a gente sabe que o açúcar não faz bem, não só para a pessoa que tem fibromialgia, mas para qualquer pessoa. Eu nunca fui esse tipo de pessoa, nunca fui de salgadinhos, de lanchinhos. E, pasmem, aos 13 anos, aos 12 para 13 anos, eu já gostava de comidas integrais. Eu já gostava de arroz integral, eu já gostava de açúcar mascavo, eu já gostava de salgados integrais, né? Então, para mim, a alimentação não foi tão difícil. Fazer as mudanças da alimentação não foi algo tão difícil assim. Mas depois do diagnóstico, depois da minha resistência, eu entendi que eu precisava fazer além, que eu precisava fazer a minha parte, além da medicação que eu tomava na época, eu precisava também começar a mexer na alimentação para sentir também como o corpo ia reagir. Bom, para quem não sabe o que é fibromialgia, e por acaso assiste vários vídeos ou pessoas falando sobre, a fibromialgia é uma doença, ela tem um CID, né? E ela agora foi considerada uma deficiência, vai entrar em vigor em 2026, é considerada uma doença, e ela se caracteriza por uma dor crônica, uma dor difusa. O que é uma dor difusa? É uma dor que a gente não sabe muito bem onde ela está, é como se ela se espalhasse pelo corpo. E essa dor, os médicos costumam falar que essa dor, se você tem essa dor por mais de 3 meses, você já pode começar a pensar em fibromialgia. Porém, como o diagnóstico é feito no consultório, é um diagnóstico clínico, não existem exames, a não ser os exames por exclusão de outras doenças, não existe exame de imagem ou exames de sangue para detectar essa doença. Então, é feito uma anamnese, é feito um diálogo, né? Várias perguntas que são feitas para esse paciente, além também da palpação de 18 pontos ao longo do nosso corpo, que são os pontos onde a doença, a dor é mais intensa, vamos dizer assim. Para além disso, a fibromialgia não se trata só de dor, ela é um cansaço, ela é uma fadiga, que muitas das vezes é mal interpretada, até por quem sente. A gente acha que a gente está sendo preguiçoso, a gente acha que está com pressão baixa, a gente acha que está, ai não, vou fazer depois, mas é uma fadiga, é uma dor, é um cansaço, é como se
a gente estivesse carregando assim um saco de cimento, 2 sacos de cimento em cada ombro, né? E vale lembrar também que a fibromialgia é uma doença que ela é sentida, cada pessoa que tem sente de uma forma diferente. Então, o que eu sinto mais, outra pessoa que também tem a mesma doença vai sentir diferente. Né? O grau de intensidade da dor também depende de pessoa para pessoa. Então, dito isso, que a fibromialgia não tem cura, mas ela tem tratamento. Um dos tratamentos principais que eu comecei a mudar na minha vida foi a partir da alimentação. E eu quero trazer aqui para vocês 3 coisas que eu fiz na alimentação. Eu vou trazer 3 exemplos de coisas que eu substituí, 3 exemplos de coisas que eu aboli e 3 coisas que eu incluí na minha alimentação para melhorar a minha qualidade de vida. Vamos começar pelas 3 coisas que eu substituí. A primeira coisa foi o leite animal. Eu parei de consumir o leite animal, o leite de vaca, e comecei a consumir o leite vegetal. E aí que começa um mundo maravilhoso, porque a gente começa a entender que existem 1000 produtos que você pode fazer leite vegetal, que a aparência dele nos lembra ao leite que a gente sempre estava acostumado a tomar. Então, essa questão visual mexe muito com a gente, né? Porque a gente já está mudando o sabor, e aí quando eu tenho um visual, né, de leite, a gente já começa a ter um pouco mais de empatia. Eu comecei pelo leite de coco, o leite de coco feito em casa, tá? Nada de industrializado. Comecei pelo leite de coco, fiz leite de aveia, leite de inhame, leite de arroz, leite de amêndoas, leite de castanha de caju e, por último, o leite de gergelim, que é o que contém mais cálcio, e todos eu consumo em bolos, em pães, em panquecas, tomo com leite, tomo com café, né? Então, é um mundo maravilhoso que a gente descobre e a gente vai tendo o prazer de preparar esses leites. Existe leite pronto? Existe. Porém, contudo, todavia, entretanto, tudo que está encaixotadinho, tudo que está no pacotinho, tudo que a gente tem que abrir, ele contém conservantes para se manter ali, para não estragar. E os conservantes, os saborizantes, os corantes não são bons para quem tem fibromialgia. Vale lembrar que não é bom para ninguém, tá? Mas se você tem fibromialgia, eu acho que a consequência, eu acho não, eu tenho certeza que a consequência é um pouquinho além, né? Então, essa foi a primeira substituição que eu fiz. Tirei o leite animal e fui para o leite vegetal. A segunda substituição foi farinha. A farinha de trigo, eu tirei a farinha de trigo porque estudos já me provam, né, que a farinha de trigo, por causa do glúten, ela inflama o intestino, e o intestino é o nosso segundo cérebro. Depois a gente fala mais sobre isso. Mas eu troquei a farinha de trigo pela farinha de aveia. Não sou celíaca, ou seja, eu não sou aquela pessoa que não pode comer farinha de trigo, mas eu evito o máximo que eu posso. Então, tudo que eu vou consumir, eu dou prioridade para fazer os meus preparos com a farinha de aveia. Existem também outras farinhas igualmente saborosas, farinha de amêndoa, farinha de beterraba, farinha de coco. Existe uma infinidade de farinhas, mas a farinha de aveia é a que tem um custo-benefício muito bom e é muito semelhante até na textura também. Inclusive para preparo de quiches, preparo de empadas, até preparo de pizza. A farinha de aveia é assim a minha querida. A terceira coisa que eu substituí foi açúcar. Bom, eu já tinha dito para vocês que açúcar nunca foi um grande problema, porque eu não sou aquela formiguinha que gosta de doce, mas eu já tinha o hábito, desde a adolescência, de consumir açúcar mascavo. Não sei por quê. Eu já gostava, talvez aquele saborzinho diferente, e também porque eu lia muito, né? Eu queria ser aquela pessoa fitness desde o século passado. Eu já achava que a alimentação era transformadora, e eu consumia açúcar mascavo. Eu lembro que eu ia no Center 4, que era um tipo de produto que não tinha muito à venda. Então, somente nas lojas de produtos naturais que existiam aqui na minha cidade, e eram pouquíssimas, eu acho que eram 2 no máximo. E eu ia lá para comprar o açúcar mascavo. Então, eu troquei o açúcar branco, o açúcar refinado, pelo açúcar mascavo.
Depois eu troquei o açúcar mascavo, fui por o açúcar demerara, porque ele, na minha opinião, ele acaba adoçando mais. Então a gente diminui a quantidade e ocasionalmente eu consumo o açúcar de coco, só quando é aquele preparo assim que não dá mesmo para ser totalmente sem açúcar, eu uso o açúcar de coco. O açúcar de coco não tem um custo-benefício bom, é um açúcar que não é barato, mas se você vai consumir muito pouco, acho que vale a pena, ainda é melhor do que o açúcar refinado. Não uso adoçante de forma alguma, e tentei tirar o máximo o preparo de tudo que eu posso consumir sem o açúcar. Por exemplo, café, eu fui tirando o açúcar do café, sucos e chás, nada disso eu consumo com açúcar. E eu falei, então, do leite, falei da farinha e falei do açúcar, que foram os 3 alimentos que eu fiz as substituições. Agora, vamos falar dos 3 alimentos que eu aboli da minha vida totalmente, completamente. Bom, primeiro foram os processados, os ultraprocessados. Tudo que vem no pacotinho. Biscoito recheado, que eu também nunca fui fã. Bolinhos prontos. Eu não quero nem citar nomes, né? Mas bolinhos prontos, rosquinhas. Isso eu aboli absolutamente da minha vida. Hoje eu consumo, tudo que eu consumo nesse aspecto é feito em casa, porque eu sei que não tem corante, não tem conservante e tudo mais, né? Eu até brinco que não tem desodorante e tudo mais. Desinfetante. Eu costumo brincar com as pessoas por conta disso. Mas é brincadeiras à parte, eu tirei totalmente tudo que esses que tem que abrir, né? Pacotinho, tô fora, docinho, saborizado, nada disso. Pizza, eu comprava aquelas pizzas prontas, nada disso eu consumo mais. A segunda coisa foi o refrigerante. Refrigerante, eu já nem sei qual o gosto que tem. E nenhum deles, nenhuma situação. Se eu vou num lugar que só tem refrigerante, eu fico sem beber nada. Eu bebo água ou então eu não bebo absolutamente nada. Refrigerante, nenhum deles eu tomei. Isso também vale para os sucos de caixinha, que tem uma quantidade de açúcar muito grande, a quantidade também de corante muito grande. Eu também aboli o suco de caixinha e também mate, tudo que vem na garrafinha, achocolatados, essas bebidas adocicadas, eu não consumo mais, eu tirei totalmente da minha vida. E, por último, os embutidos. Linguiça, salsicha, linguiça não, linguiça até ocasionalmente, não vou mentir não, mas linguiça não. Mas a salsicha, o salame, gente, o que eu amava de salame, vocês não têm ideia. Mas eu não consumo mais salame por 2 motivos. Por conta da gordura, né, que afeta a questão do colesterol, e aí já é um outro papo, mas eu também são os embutidos, né? Então, peito de peru, presunto, mortadela, nada disso eu consumo mais. E agora eu vou falar do que eu acrescentei na minha alimentação para melhorar. Acrescentei os chás. Chás totalmente sem açúcar, chá de tudo que vocês possam imaginar, principalmente o chá de cúrcuma. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu compro rizoma, eu ralo o rizoma ou então fatio, deixo ele prontinho na geladeira para consumir e eu faço o chá. Então, o chá de cúrcuma, que as pessoas conhecem também como açafrão da terra, foi um chá que eu introduzi na minha vida assim de uma forma muito intensa. Eu costumo consumir 2 a 3 xícaras por dia. Coloquei isso. Outra coisa também que eu acrescentei na minha vida foram os vegetais. Vegetais verdes. Couve, brócolis, espinafre. Todos esses vegetais de cor forte, de cor verde escuro, eu também introduzi bastante na minha vida. Então, até a ordem que eu faço a alimentação, eu procuro priorizar a salada feita com esses vegetais verdes. Né? Então, eu consumo bastante. Não só nas saladas, mas também para o preparo de sucos. Eu já deixo prontinho, depois eu faço até um vídeo para vocês, já deixo prontinho os tabletes do gelo, nas forminhas de gelo, com esses vegetais com água de coco e eu deixo acondicionado lá no freezer para eu usar quando eu precisar. E a terceira coisa foi aveia. Além de eu gostar muito de aveia, eu sei que a aveia é muito bom para o intestino. Então, eu
consumo demais aveia. Não só em cima das frutas, que também eu passei a consumir mais, mas também no preparo de mingau. Então, trazer coisa quentinha, aquela comida gostosa, aquela comida afetiva, logo de manhã, fazer um mingauzinho de aveia com leite vegetal, ó, mas fica bom demais, gente. E a comida quentinha é que faz um afago, né? Porque as pessoas que têm fibromialgia sentem muito frio. Mesmo quando não tá frio para muita gente, a gente sente muito frio. Então, essa comida quentinha, logo pela manhã, aquele mingauzinho quentinho, faz um bem danado e é um afago para gente. Então, é isso. A alimentação foi a primeira prática, a primeira mudança real, oficial, que eu fiz na minha vida. É, não foi fácil no início, né? Todas essas substituições, porque existem momentos que a gente fica assim, puxa, mas eu não vou comer isso, puxa, mas eu não vou comer aquilo, o que afeta bastante também a nossa vida social, porque todo lugar que você vai, você tem um apelo muito grande por refrigerante, por suco de caixinha, e você fica naquela, eu não como isso, eu não como aquilo, eu não quero comer. Então, no início, eu vou dizer que não é fácil, mas a gente tem que pensar no que vai tornar a nossa vida menos dolorosa, e essas mudanças a médio e longo prazo vão fazer muito bem para a nossa saúde, diminuindo as crises e a intensidade da dor. Então é isso. No próximo vídeo eu vou trazer aqui para vocês algumas leituras, alguns livros que me ajudaram bastante a também mudar também esse meu pensamento com relação à alimentação. Então fico por aqui. Um beijo para vocês.